Olha, a gente vai falar de um assunto interessantíssimo e, inclusive, a gente tem alguns relatos aí e algumas pessoas que toparam contar um pouquinho de umas histórias pessoais, né, que passaram por isso. A gente vai falar da síndrome do coração partido. Você aí de casa, acha que existe mesmo a síndrome do coração partido? A gente convidou mais uma vez a cardiologista, a doutora Silvia Moreira. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Super prazer, bom ano, né? Para todos nós. Até para a gente começar aí esse ano com menos coração partido. De fato, a síndrome existe. O que é, né? Quando a gente diz a síndrome do coração partido, o que significa? Então, é uma doença de descrição recente, de 1990 mais ou menos, em que há um estresse, na grande maioria deles é um estresse emocional, mas pode ser um estresse físico e leva a uma disfunção aguda do coração e que é reversível em alguns dias, meses, há uma reversão completa, mas nesse período da disfunção aguda você pode ter consequências graves, inclusive alguns pacientes chegam a morrer dessa síndrome. Pode ter até um problema. E tem, na medicina, né, vocês usam outro nome, a gente falou coração partido, mas tem um outro nome. É Takotsubo. Takotsubo, então seria miocardia de Takotsubo. Então quem já ouviu falar sobre isso é o que a gente chama de... A primeira descrição foi nos japoneses e esse nome, Takotsubo, na verdade é o nome de um pote, uma armadilha para polvos. E a forma com que fica o coração na fase aguda lembra esse pote que eles usam para caçar polvos, por isso que esse nome. Que interessante. É bem interessante. Que é o que significa em japonês. Em japonês. A gente vai começar com um vídeo, então, para mostrar a diferença do coração que está passando por esse processo de coração partido. Vamos ver então como é que ficam os batimentos, até porque, gente, os sintomas a gente vai colocar daqui a pouquinho, eles se confundem com muitas outras coisas, né? Olha lá. Aí é um coração saudável. O que acontece, doutora? Então, o que acontece é que você tem uma parte desse coração para de funcionar agudamente, você tem uma disfunção aguda das células miocárdicas e você tem uma falência, eventualmente, até desse coração momentaneamente, por alguns dias, né? E a grande maioria desses pacientes vão procurar um pronto-socorro com sintomas semelhantes ao de um infarto agudo do miocárdio, né? Sintomas de dor no peito, falta de ar. No primeiro atendimento, na grande maioria das vezes, o médico pensa que está tendo um infarto. Inclusive, os procedimentos de atendimento, como os sintomas são muito semelhantes, os procedimentos são como se fosse de uma pessoa que está sendo atendida por um infarto. Eletrocardiograma, dosagem das enzimas cardíacas. Se vê que quando você vai fazer uma cineangiocoronariografia para ver se tem obstrução nas coronárias, não tem. É uma veia saudável. Os vasos são saudáveis, ou pelo menos não tem nenhuma lesão importante que seja... culpada por esses sintomas do paciente. Olha só que interessante isso, gente. Isso que então vai definir, vai até distanciar de um quadro do infarto mesmo. Porque normalmente no infarto você tem a obstrução coronariana, alguma lesão culpada, e no Takotsubo ou no coração partido você não tem essa lesão da artéria coronariana. E tem todos os sintomas. Agora... Por que tudo isso? A parte emocional também está envolvida. Então a gente convidou e vamos ouvir as palavras da Marina Vasco, que é psicóloga, para a gente entender um pouquinho e juntar as coisas, né? Por isso chamado de síndrome do coração partido. Olha lá. Hoje o assunto é síndrome do coração partido. Você está falando como uma cardiologista e eu gostaria de trazer o aspecto emocional, que é o que realmente desencadeia essa síndrome, que passa a ser orgânica, é lógico, por isso que é tratada por um cardiologista. As mulheres, elas têm uma propensão maior a passar por isso. O choque emocional que a gente não dá conta de elaborar naquele momento por ser muito forte ou inesperado. De repente, um assunto que pode ser a morte de alguém que você não estava esperando, de um ente querido, a separação inesperada, ou no momento de uma decisão, de um divórcio, por exemplo, a pessoa realmente vai ter que tomar uma decisão ou tomar uma atitude, e isso é muito forte. Ou seja, lidar com a emoção que ela não dá conta. Então, ela não consegue elaborar essa emoção. Então, realmente, ela vai proporcionar um coração partido, ou seja, uma dor muito grande que realmente a pessoa sente, normalmente são as mulheres, mais mulheres do que homens, ela sente realmente um aperto no peito e realmente vai precisar de um médico. É muito sério mesmo. Então, os aspectos psicológicos podem desencadear, mas realmente vão sentir no corpo. Um abraço. Obrigada mais uma vez, psicóloga Marina Vasco. E o que chama a atenção, ela citou no final das mulheres, é algo que, então, acontece mais com as mulheres. É mais frequente, se a gente for ver, a proporção é de 9 mulheres para cada homem. A grande maioria das pessoas que se apresentam são mulheres.
normalmente numa faixa etária mais idosa, 60, 70 anos de idade. E mais de 50% dos casos você tem um estresse emocional como o principal desencadeante. Se perguntar para o paciente, ele vai relatar alguma coisa. Existem casos em que existe um estresse físico, como hemorragia cerebral, alguma coisa também, mas na grande maioria das vezes o estresse é emocional. Agora, doutora, o paciente chegou então apresentando todos esses sintomas, a gente vai deixar vamos deixar os sintomas aqui na nossa tela, até para a gente repassar. Esses sintomas são sempre importantes, porque eles podem também direcionar a outro quadro que deve ter sempre a atenção e a corrida rápida ao hospital, de qualquer forma. Aí, alguns sintomas para o pessoal de casa. Mas no momento que o paciente chega, então, que é feito aí todo o procedimento e que muitas vezes ele é submetido a um cateterismo, né? Que para desobstruir e tal, às vezes, os vasos, de repente, percebe-se ali que aquele paciente não está tendo um infarto. O que é feito? Porque o que acontece é o movimento do coração, as batidas, o oxigênio, a respiração, tudo muda. Então, mesmo ele não tendo infarto, às vezes ele chega com sintomas, às vezes até de uma falência cardíaca, que você tem que fazer, dar suporte por esse coração, por o indivíduo como um todo, por esses momentos, até haver uma reversibilidade desse quadro. Então, durante alguns dias, ele precisa de um suporte. Às vezes até de medicações para manter a pressão e a função do coração, até esse coração reverter. E como eu falei, até 5% dos casos, na grande maioria das vezes a evolução é benigna, os pacientes recuperam, mas uma porcentagem nessa fase aguda pode até morrer, ou pela falência cardíaca ou por arritmias graves. Por isso que não é uma coisa sem sentido, esses pacientes têm que ficar internados em observação e aguardar a reversão do quadro. Então, em muitos casos, ou na maioria deles, quando o assunto é o coração partido, 95% recupera. Não há nenhuma cirurgia a ser feita. Não. É um outro tipo de cuidado. É um cuidado mais de observação, de manutenção das funções orgânicas e aguardar a reversibilidade do caso para o paciente ir para casa. Mas é mais um cuidado geral. Que coisa, hein, gente? Imagina? Então, a gente fica pensando até as pessoas que fazem aí, um estilo de vida até que saudável, que se alimentam bem, que praticam atividade física, não estão livres de terem um problema cardíaco, porque então a parte emocional também está diretamente ligada. Olha só que interessante saber disso. Não adianta, gente, é um todo, né? É corpo e mente. 100%. Mas se sabe que os pacientes que têm alguns fatores de risco, como hipertensão, às vezes dislipidemia, talvez estejam um pouco mais predispostos. Essas mulheres mais idosas, às vezes com alguns fatores de risco para a doença cardíaca, tem uma incidência maior do que os que não têm, mas de uma maneira geral pode afetar... Até diabetes, por exemplo. Diabetes. Pode afetar mesmo uma pessoa que não tenha outros fatores de risco. Quem fuma também pode considerar uma pessoa que tem uma predisposição. Tá aí, perguntinha do público na tela. Vamos ouvir mais sobre a síndrome do coração partido. Adalto, obrigada, um beijo para você. É possível confundir os sintomas de depressão com a síndrome do coração partido? Então, a depressão... Boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Às vezes o paciente... Se pensar que a depressão como um fator precipitante para um quadro de descontrole emocional que possa levar a esses sintomas, uma descarga, eu acho que sim. E por outro lado, às vezes a pessoa com síndrome do pânico também se apresenta com uma dor precordial intensa. O que acontece é que ele vai ao pronto-socorro e não vão se encontrar as outras alterações orgânicas que tenha o coração partido, que é a alteração eletrocardiográfica e a disfunção do coração. O sintoma pode ser o mesmo, mas se você não encontrar as alterações orgânicas, você vai estar afastando o que seja um coração partido. Aí é só um quadro de pânico, alguma coisa. Que aí é outro tratamento. Mas, de fato, num primeiro momento, a pessoa... pode confundir. Né, na síndrome do pânico ali, que tem... E que também, apesar de não ter uma manifestação orgânica grave, para o indivíduo em si, é um sintoma que pode ser debilitante na vida dele e também merece o seu tratamento. Né? Quando a gente está falando do pânico, assim, é uma situação... Inclusive, já contei aqui em algum momento que eu estava com uma amiga num momento de crise. É assustador, porque a gente não pode fazer nada. E a pessoa se sente realmente mal. Pra acha ela que o mundo, que assim, o negócio vai despencar, que o mundo vai acabar e que alguma coisa realmente que vai acontecer de muito ruim. Pra ela. Que a pessoa até se abana, que não consegue respirar, coisa e tal. Então, assim, a pergunta dele foi muito legal, porque a semelhança mesmo dos sintomas podem ser semelhantes, só que você não vai encontrar as alterações orgânicas quando você chegar no hospital. Mas tem que levar para o hospital, né, doutora? Tem momentos que... Se ficarmos na dúvida, gente... É melhor procurar assistência médica. Procurar assistência médica sempre. Na tela, mais perguntinha do público, olha lá.
Obrigada, Sueli. Um beijo. A síndrome do ninho vazio pode levar à síndrome do coração partido. Essa síndrome do ninho vazio também não é muito fácil, né? Ninho vazio é quando perde a... quando o filho então, ali... eu acho que se for um estresse emocional, uma perda aguda, eu acho que da mesma maneira pode levar à síndrome do coração partido. Tem descrições, acho que uma das primeiras descrições na literatura, antes mesmo da definição da doença, foi uma publicação no New England, que é uma revista famosa, de uma mãe, na verdade, que perdeu um filho. Ela soube que o filho tinha tinha se enforcado e morrido, e ela, momentos depois, chegou com sintomas graves ao hospital pela notícia. Pela notícia. E a gente tem uns depoimentos para colocar daqui a pouquinho para vocês ouvirem aí, de algumas mulheres, enfim, que são importantes para a gente... para se identificar e perceber também que é algo que pode ser acontecer. Fatal e que pode acontecer com qualquer um. Agora a gente vai ouvir alguns depoimentos de algumas mulheres. Olha lá, na tela. Meu primeiro relacionamento, o fim dele foi bastante doído. Doeu muito, muito mesmo. Mas depois de um tempo passou, tudo foi se superando, a gente conhece pessoas novas e fica tudo bem. Eu sofri de coração partido quando eu perdi o meu filho. É uma dor inexplicável, uma dor que você sente um aperto que tudo para e você se pergunta o porquê. É um sentimento que você não sabe explicar, porque dói. Ter um filho é tudo nessa vida, então quando ele partiu, tudo parou. Parou o coração, parou o sentimento, parou tudo. Quando você sente, tudo para. Você não consegue respirar, você não consegue falar, explicar o sentimento, o porquê de tudo isso. Já passei por muitas decepções que mexeram com o coração, e essas depressões geraram decepções que afetou terrivelmente o meu lado emocional, atingindo, inclusive, são doenças psicossomáticas que atingem o coração, a garganta, todas as emoções ebulindo muito forte, e temos que ter um controle da ansiedade. Eu já sofri sim com o coração partido 2 vezes, para falar a verdade. Uma vez foi quando eu terminei um namoro, mas nada foi comparado à perda de um animal de estimação. Mas eu sofri muito, mas eu sinto que com o tempo a gente consegue superar esse tipo de coisa. Meu coração realmente partiu no dia que eu descobri que a faculdade que eu tinha entrado não era o que eu realmente queria seguir como profissão. Ter que voltar e recomeçar é bem difícil, mas eu acho que quando você tem um sonho e você busca alguma coisa que está dentro do seu coração, as coisas funcionam, e eu acho que quando eu conseguir, tudo vai se realizar, e essa minha ânsia e esses meus temores, eles vão cessar. Tá aí, relatos aí, assim, complicados, né? Alguns até um pouco mais, que quando a gente se coloca no lugar, a gente fica numa situação até de saia justa. Eu agradeço as meninas de terem compartilhado com a gente. Cada um tem esse seu sentimento de perda, que para a pessoa naquele momento foi algo mais importante. Agora, a minha dúvida, enquanto a gente estava assistindo, a doutora comentou comigo que de fato tem relatos das pessoas que perdem os animais de estimação. Então, e que são como filhos, né? A gente lembrar que, na verdade, as descrições do coração partido aí, todas do ponto de vista emocional. Né? A pessoa teve sintomas, uma perda emocional forte que realmente abalou. Mas a grande maioria delas não vai levar à síndrome clínica do coração partido com disfunção do coração. Isso é raro. Em torno de 2% das admissões hospitalares nos Estados Unidos por suspeita de infarto são pela síndrome do coração partido. Então, na verdade, a manifestação orgânica é rara, né? Mas a maioria dos pacientes tem uma manifestação emocional inicial e que tem descrições, inclusive, de perda de animais de estimação, perda de parentes próximos, perda de marido doente, doenças graves, diagnóstico de um câncer, qualquer um pode ser. Diagnóstico. E aí, isso também pode estar ligado. Agora, a minha dúvida é assim, a gente está falando um pouco desse coração partido, nesse sentido de uma tristeza muito grande que nem sempre chega ao quadro que você estava explicando, até da palpitação e tal, e quando você vai para o hospital, realmente tem algo grave ali acontecendo com o coração em si. Mas um coração triste,
por um longo tempo, algo que fica ali e que muitas vezes as pessoas não conseguem vencer aquela tristeza, porque são tristezas fortes realmente, que, gente, é difícil, né, tocar a vida e seguir com algumas coisas que realmente acontecem. Dentro da cardiologia, é possível dizer que as pessoas podem desenvolver alguns problemas por um coração triste de longo tempo? Eu acho que sim, a pessoa com uma depressão profunda muda o seu estilo de vida, né? Normalmente acaba bebendo mais, eventualmente volta a fumar quem não fumava, uma alimentação inadequada, a própria dorme mal, são vários estresses. Isso pode levar a longo prazo para doenças, não necessariamente o coração partido, mas facilita o desenvolvimento de outras doenças cardíacas, como a aterosclerose e o desenvolvimento de um infarto. Aí realmente um infarto, uma outra doença propriamente dita. Olha com certeza. Só. Então, uma depressão e até uma tristeza por um longo tempo podem trazer problemas no coração, gente. Tem que cuidar do coração também, com né? certeza. Por isso que a gente fala assim do coração com tanta emoção. Tem perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente. Quem quiser relatar também algo, fique à vontade. Quem não quiser que a gente coloque aí o nome e a foto, tá? Só avisar. Obrigada, Natália, um beijo pra você. A arritmia cardíaca pode ser uma consequência crônica da síndrome? A arritmia cardíaca é uma manifestação aguda. Lembra que eu falei? Em 3 a 5% dos pacientes podem morrer durante a fase aguda e uma das principais causas é a arritmia, mas é num quadro agudo, né? Que você tem essa disfunção aguda. Cronicamente, não. Aí, se você tem uma arritmia crônica, teria que investigar outras causas, doenças clínicas que estão provocando isso, mas não a... E quais seriam os sintomas dessa arritmia? Arritmia crônica? Palpitação, eventualmente até sensação de desmaio, quando a arritmia é muito grave, aí depende do quadro, mas principalmente palpitação. Em doenças mais graves você pode ter sensação de desmaio ou desmaio pela arritmia. Olha só. Tem mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Michele, um beijo. Existe uma faixa etária para adquirir a síndrome do coração partido? Normalmente é com mulheres então mais velhas? Não existe. Existem relatos de casos desde bebês a pessoas idosas, mas a principal grupo de manifestação são mulheres mais idosas, acima de 60, 70 anos. Esse é o grupo que mais se manifesta, mas pode ter em qualquer idade. Até porque, doutora, vale a gente lembrar que nessa época também a mulher ela tem menos proteção pela queda dos hormônios, né? Depois da menopausa que tem a queda dos hormônios, mas acho que também tem a ver com a própria mulher e o seu ambiente psíquico, né, com descarga adrenérgica, que a mulher manipula as emoções de uma maneira diferente do homem, né? Na grande maioria das vezes. É interessante você tocar nesse assunto, porque quando a gente pensa, vocês médicos trabalham, claro, com a medicina em si, com os fatos, com aquilo que está acontecendo, mas como mulher, imagino que você analise uma visão todo, né? A parte emocional, inclusive, para tratar da parte clínica, né? E a mulher, não no coração partido, mas de maneira geral, com doença coronariana, com infarto, existe uma visão de que a mulher seja menos afetada. E, na verdade, isso tem uma preocupação, porque eu até ouvi uma reportagem recente que as mulheres não recebem o mesmo atendimento que os homens, porque se acha que elas não estão infartando. Então, às vezes, é uma negligência inicial do atendimento à mulher, porque se atribui esses sintomas de infarto a um pânico, a outra coisa. Então, a mulher, às vezes, é um pouco negligenciada no atendimento inicial em relação ao homem. Até uma crise de ansiedade. Com certeza. Gente, que perigo, né? E no final, dizem também, aí você pode dizer se isso é mito ou é verdade, que no caso das mulheres, o quadro pode ser até mais intenso e o risco é maior. Em alguns casos, até maior que o dos homens. Então, gente, não dá pra brincar. Perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Mônica, um beijo pra você. Tem um sintoma que me dá uma dor muito forte, falta de ar e não consigo me mexer. Porém, quando chego ao hospital, não tenho nada. Pode ser a síndrome? Talvez não tenha chegado na síndrome, mas seja eu algo... acho que ela tem uma manifestação aí de ansiedade, de um distúrbio emocional. Talvez seja até um quadro de pânico, que só está ainda na fase psicossomática, mas não tem uma manifestação orgânica. Mas, de qualquer maneira, ela necessita de um atendimento especializado. Talvez fazer uma avaliação cardiológica mais precisa para afastar e procurar um atendimento psicológico ou uma terapia para ajudar, né?
E, de qualquer forma, o nosso assunto aqui é o coração, mas também acho que vale lembrar que alguns outros problemas ligados até essa parte emocional estão ligados a neurotransmissores e etc. Com certeza. Então precisa de uma avaliação completa, uma avaliação né? completa. E tem coisa, gente, é tão interessante isso, e eu nesses 8 anos de Você Bonita tenho aprendido muito com vocês, que muitas vezes a gente tem a sensação que está tendo alguma coisa, e aí você vasculha, né? Como vocês dizem, leva o paciente ao avesso, assim, e não acha absolutamente nada. E que é algo que traz um quadro, às vezes, de depressão, sem que a pessoa tenha algum problema. Porque às vezes a manifestação da depressão necessariamente não é essa depressão que a gente está, depressão, a pessoa fica muda, não quer fazer nada. Às vezes a pessoa tem depressão e não tem uns sintomas tão clássicos, as manifestações são diferentes. Mas eu acho que, de qualquer maneira, é uma manifestação que está incomodando muito a vida dela, então merece ser tratada. Que prejudica, né? Prejudica. E às vezes é fisiológico. Quantas pessoas têm essas liberações, esses neurotransmissores funcionando de forma diferente? Fisiológico, gente, da própria pessoa. Olha, então, vale, eu acho que sempre que a gente coloca esses assuntos, por isso a participação de vocês é tão importante, e toda essa análise, procurar uma ajuda multidisciplinar para conseguir achar a resposta. Ou às vezes a resposta está no coração, né? Vamos fazer uma atividade física, vamos fazer alguma coisa que deixe feliz, o astral, que levante o astral, mude a sua perspectiva de vida. Tem perguntinha do público, olha lá, síndrome do coração partido, dúvidas hoje, recebendo nossa cardiologista Letícia, obrigada, um beijo pra você. O suor noturno, ai que pergunta boa, é um sintoma dessa síndrome do coração partido? O que a gente atribui a esse suor noturno? Então, pode ser muita coisa? Você pode ter desde indivíduos que têm uma alteração da própria sudorese, tem uma hiperidrose, que tem uma sudorese profunda, até doenças orgânicas que dão essa sudorese profunda. Aí precisa investigar. É que a gente tem que entender que a síndrome do coração partido é uma doença aguda, uma manifestação aguda, que o principal sintoma é a dor no coração associada à falta de ar e talvez outros sintomas de estimulação adrenérgica. Mas um suor noturno contínuo durante muito tempo, aí tem que investigar outras causas, não só o coração partido. Quando ele é pontual, talvez não seja um quadro sério. Sério. Agora, se for uma manifestação contínua, aí tem que investigar. Uma vez ou outra, às vezes está calor, a gente não percebe, alguma outra coisa que comeu passou mal, né? Teve uma febrinha noturna. Às vezes tem uma febrinha, não percebeu, teve só viu que depois estava com uma sudorese excessiva, né? E ouvimos aí alguns relatos e estamos tirando as dúvidas. Tem mais dúvida do público? Tem. Vamos lá, vamos para a perguntinha do público então, na tela. Obrigada, Margarida. Um beijo pra você. Tenho 2 lesões no intestino e pânico. Percebi que tudo começou depois de uma grande decepção. Tem algo a ver com a síndrome? As pessoas costumam dizer, né, enfim, hoje citam que o intestino é o segundo cérebro, né, que ele também manda, enfim, esses hormônios e libera alguns hormônios importantes para alegria. E aí, doutora? Então, eu acho que não tem com a síndrome do coração partido, mas com certeza esses sintomas dela podem estar, de pânico e tudo, podem estar envolvidos com essa manifestação intestinal que ela tem. Eu acho que isso é bem relevante, mas não é a síndrome do coração partido. Não tem. O clássico para falar da síndrome do coração partido é a disfunção cardíaca, logo em seguida a manifestação da dor e o estresse emocional ou físico. A dor é tão forte quanto a dor que, enfim, relatam do infarto? A manifestação é bem semelhante, tanto que o paciente é admitido no pronto-socorro com hipótese diagnóstica de um infarto do miocárdio mesmo. Puxa vida. É aquela dor que, como vocês dizem, né, até para não ficar dúvidas, é sempre uma dor acima da cintura, muito intensa. Normalmente, você pode ter dores diferentes, mas o clássico é uma dor retroesternal ou pré-cordial, no lado esquerdo do coração, muito intensa, que pode estar associada com irradiação para os braços, associação com taquicardia, falta de ar, sudorese profusa, palidez cutânea, e todas são manifestações do infarto. E essa parte que você comentou, enfim, de radiar... Assim, formigamento. Formigamento e até irradiação para os braços e eventualmente para maxila. Para maxila. Olha lá, tem que ficar ligada mesmo. A gente tem uma última perguntinha para a gente fechar. Dá tempo ainda na tela, quem escreveu para a gente. Obrigada, Cláudia, um beijo para você. Tenho síndrome do pânico, isso pode me levar a ter algum problema no coração? Então aí é o que a gente tem conversado, né? A síndrome do pânico em si, não. Só, às vezes pode ter uma coisa isolada de um estresse emocional mais intenso e levar o coração partido. Mas não existe uma relação entre a síndrome do pânico e o coração partido de maneira geral. Então, eu diria que não. Mas tentar deixar o coração mais alegre, como a gente comentou,
pode ajudar no a síndrome do pânico também é uma doença que eu diria que é debilitante. As pessoas que têm, apesar da gente dizer, você não tem nada, porque você não tem uma coisa orgânica, o sintoma é um sintoma debilitante para a pessoa e que merece ser atendido e tratado como qualquer outra doença também. Não é frescura. Não é frescura. É doença mesmo, gente. As pessoas têm que ter até mais paciência com as pessoas que têm o quadro, porque a pessoa que tem, ela se sente mal para ela, isso é uma coisa debilitante para a vida e merece ser atendida como outra doença qualquer. Só que não o atendimento é diferente, mas merece ser cuidado também. Sem dúvida. Agradecendo mais uma vez a doutora Silvia Moreira, cardiologista, sempre um prazer tê-la aqui. Vou fazer um agradecimento ao INCOR e ao Sírio-Libanês, que permitiu então que você estivesse aqui com a gente hoje. E eu agradeço vocês que participaram, que mandaram aí perguntinhas, relatos. A gente volta amanhã, 11h30 da manhã, ao vivo, com muito mais Você Bonita. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Beijo pra vocês. E quando a gente sai, acaba o programa, gente, eu, minha diretora, minha equipe, a gente lê todos os comentários. Então, quem quiser ainda deixar comentário, deixem que o momento é esse, pra gente trazer novas pautas. Beijo, beijo. Até amanhã, 11h30. Obrigada.